Prepare-se para embarcar em uma jornada transformadora que pode alterar profundamente a maneira como você enxerga sua própria existência. Neste conteúdo, iremos explorar 15 elementos essenciais que precisam ser removidos, aos poucos e sem grande alarde, do seu cotidiano. O objetivo aqui é estimular uma reflexão sincera e profunda, na qual você participa ativamente, analisando cada ensinamento, relacionando-o à sua própria vida e observando o impacto que essas ideias podem ter no seu crescimento pessoal. Convido você a permanecer comigo até o último instante, pois essa trajetória foi construída para ampliar a sua percepção, fortalecer sua consciência e ajudá-lo a compreender aspectos internos que talvez tenham sido ignorados por muito tempo. Acreditamos firmemente que os apontamentos que serão apresentados têm potencial para iluminar caminhos, romper padrões e transformar decisões. Então, respire fundo. Vamos dar início à primeira lição. Lição número 1. Volte sua energia para si mesmo. Quando lidamos com indivíduos que nos feriram emocionalmente, é indispensável compreender que não existe qualquer obrigação moral de oferecer explicações, justificativas ou esclarecimentos para aqueles que escolheram nos machucar. Muitos de nós crescemos acreditando que precisamos nos posicionar, nos defender ou esclarecer nossas motivações diante de qualquer situação que envolva conflito. Entretanto, quando a dor foi provocada por atitudes irresponsáveis, manipuladoras ou desrespeitosas, o mais sensato é reconhecer que não devemos nada a quem nos tratou com desprezo. Se alguém agiu de maneira ofensiva, demonstrou insensibilidade ou cruzou limites fundamentais, não há motivo para se envolver em diálogos que apenas reacendem feridas. Em inúmeras circunstâncias, insistir em conversas desgastantes, reclamações intermináveis ou confrontos impulsivos só aumenta o sofrimento. Mesmo quando a pessoa em questão já ocupou um papel importante, um companheiro, um amigo íntimo, um confidente de longa data, o dano causado muitas vezes fala mais alto do que qualquer vínculo anterior. A proximidade de ontem não justifica o desrespeito de hoje. Por isso, uma das atitudes mais poderosas que você pode adotar é simplesmente se retirar, com serenidade, sem fazer alarde, sem buscar validação, sem tentar convencer o outro de sua perspectiva. A saída silenciosa é frequentemente mais sábia do que qualquer discurso. Ela protege sua paz e impede que sua energia seja desperdiçada com alguém incapaz de valorizar o que você ofereceu. Esse tipo de distanciamento não é covardia, mas sim um ato de força emocional e respeito próprio. É compreensível que surja a tentação de exigir explicações, buscar admissão de culpa ou tentar alcançar algum tipo de reparação. O desejo de ser compreendido ou reconhecido é humano. Entretanto, perseguir respostas de quem sempre ignorou seus sentimentos costuma ser um caminho sem retorno. Na maior parte das vezes, essas pessoas não refletem, não assumem responsabilidade e muito menos oferecem arrependimento genuíno. Assim, investir tempo e palavras nelas se torna apenas mais um desgaste. Quando você escolhe se afastar sem ruído, está fazendo uma declaração silenciosa, porém poderosa. Você não aceita ser tratado de maneira inferior à dignidade que possui. É possível, claro, que no futuro o indivíduo perceba a gravidade de suas atitudes. Talvez em algum momento ele avalie as consequências do que fez e tente reconstruir o vínculo quebrado. Entretanto, é crucial lembrar que não há obrigação alguma de acolher essa reconciliação, especialmente se no passado essa pessoa demonstrou falta de integridade, incoerência ou deslealdade. Reabrir portas que foram fechadas por proteção raramente trazem paz. Ao decidir cortar laços sem criar drama, você está priorizando o próprio bem-estar. Está estabelecendo fronteiras claras que preservam sua saúde mental e emocional. Cada ser humano merece ser tratado com consideração, respeito e apreço. E, igualmente, todos têm o direito de se afastar de quem desrespeitou esses princípios fundamentais. Não é egoísmo, é autocuidado. Não é frieza, é discernimento. Esse gesto silencioso de se afastar também funciona como um reforço para sua autoestima. Demonstra que você reconhece o próprio valor e não permitirá que outras pessoas façam uso dele como bem entenderem. Há uma maturidade enorme em caminhar para longe sem violência,
sem acusações, sem clamor, apenas deixando claro, através da ação, que certos comportamentos são inaceitáveis. Essa postura ensina mais do que longos discursos. Mostra que você está comprometido com a própria evolução e não com ciclos destrutivos. É importante notar que esse tipo de decisão exige coragem. Permanecer em relações tóxicas costuma ser mais confortável do que romper com elas, porque o familiar, mesmo que doloroso, nos dá a ilusão de segurança. Porém, é justamente nesse ponto que reside a verdadeira transformação: mover-se na direção contrária do que lhe machuca. A retirada silenciosa é uma espécie de libertação íntima, um sinal de maturidade emocional, sabedoria e equilíbrio. A vida é curta demais para ser gasta explicando sua existência para quem jamais tentou compreendê-la. Ao deixar para trás aqueles que minam seu progresso, você abre espaço para relações saudáveis, experiências enriquecedoras e novas oportunidades de crescimento. E isso não significa agir com rancor. Significa agir com discernimento. Distância não é vingança, é proteção. Quando estabelecemos limites, estamos enviando uma mensagem ao mundo: meu bem-estar é prioridade. E isso vale para amizades, relacionamentos afetivos, ambientes de trabalho e até conexões familiares. Pessoas que realmente desejam sua presença respeitam suas fronteiras. Quem se incomoda com seus limites, na verdade, nunca respeitou você. Por isso, permita-se seguir em frente com tranquilidade. Liberte-se da obrigação de se justificar. Você não precisa relatar sua dor para quem a causou. Não precisa tentar provar seu valor para quem o ignorou. Não precisa reconstruir o que o outro destruiu. Você merece paz. Você merece clareza. Você merece relacionamentos que alimentem sua alma. E tudo isso começa quando você decide, com firmeza silenciosa, abandonar aquilo que não promove o seu crescimento. Essa primeira lição é apenas o início de um processo mais profundo de autodescoberta. Ao eliminar comportamentos, pessoas e padrões que drenam sua energia, você abre espaço para um novo capítulo. Um capítulo no qual você é o protagonista consciente da própria história. E essa consciência é o que prepara o terreno para as outras lições que serão exploradas ao longo desta jornada. Lição 2: Caminhos, propósitos e renúncias necessárias. Quando escolhemos nos afastar de relações esgotadas e ambientes que esgotam nossa energia, criamos espaço interno para que nossa autenticidade floresça e para que um senso mais profundo de realização pessoal encontre lugar. Libertar-se de conexões desgastantes, sejam vínculos afetivos, amizades corroídas, trabalhos que drenam nossa vitalidade ou compromissos que já não representam quem somos, abre terreno fértil para que novas versões de nós mesmos possam surgir. No fim das contas, quando respeitamos nossas fronteiras internas e priorizamos o cuidado com nossa própria estrutura emocional, iluminamos trilhas que antes estavam escondidas e pavimentamos um caminho mais condizente com aquilo que realmente somos. À medida que avançamos pela trajetória da vida, chega um ponto inevitável em que compreendemos que nossas escolhas moldam quem nos tornamos e determinam a direção que seguiremos. Em algum momento, percebemos que não é possível sustentar todos os planos que um dia imaginamos. Certas metas, que antes pareciam essenciais, perdem o sentido com o passar do tempo. Outras se tornam pesadas demais para carregar, e algumas precisam ser abandonadas para que possamos caminhar de forma mais leve. Esse movimento natural não significa fracasso, mas maturidade. É a consciência de que insistir em objetivos que já não dialogam com quem somos agora só cria desgaste e confusão. Mesmo assim, é preciso agir com prudência. Em vez de anunciar cada passo, cada ajuste, cada mudança de rota, o mais sábio é recolher-se, analisar internamente, reorganizar prioridades e mover-se de forma silenciosa.
há uma força enorme em avançar sem alarde. Muitas vezes nos vemos adaptando nossos planos, não porque desistimos de nós mesmos, mas porque entendemos que a vida é dinâmica. Nem tudo aquilo que desejamos se concretiza, e nem tudo o que se concretiza permanece. E nesse processo de filtrar o essencial, precisamos ser cuidadosos para não expor demais o que ainda está sendo gestado. É aí que entra o discernimento. Reconhecer quais sonhos merecem ser nutridos e quais precisam ser deixados de lado sem ruído, sem lamentações e sem explicações para terceiros. A cada novo passo, conduzimos nossas escolhas em silêncio, protegendo nossa intenção de curiosidades externas, opiniões alheias ou interferências desnecessárias. Ao fazer isso, descobrimos uma sensação profunda de alinhamento. Passamos a nos orientar pelo que faz sentido para nós, e não pelo que o mundo espera que façamos. E conforme essa clareza se instala, percebemos que trilhar o caminho da autenticidade exige não apenas coragem, mas também discrição. Silenciar certas metas não é covardia, é estratégia emocional. Significa proteger nossos novos rumos com maturidade, garantindo que cada decisão seja guiada por nossa essência e não pelo medo, pela pressão externa ou por expectativas criadas para agradar outras pessoas. Assim, seguimos adiante com suavidade, um passo após o outro, reorganizando-se, ouvindo a própria intuição e reconhecendo que nossos planos só pertencem a nós. Essa jornada de escolhas silenciosas fortalece nosso senso de direção. Aprendemos a confiar nos sinais internos, a acolher mudanças, a valorizar renúncias e a perceber que tudo aquilo que soltamos abre espaço para o que realmente nos pertence. Cada ajuste, mesmo imperceptível aos olhos dos outros, nos aproxima mais de quem somos por dentro. E aos poucos vamos entendendo. Permanecer fiel a si mesmo não é um gesto impulsivo. É um compromisso diário com nossa própria verdade, mesmo quando o caminho se altera e a vida apresenta curvas inesperadas. Lição 3. Relacionamentos e o silêncio que cura. Quando falamos sobre vínculos emocionais, sejam amizades, relações afetivas ou laços profundos com pessoas que fizeram parte da nossa história, é essencial manter a discrição. A intimidade compartilhada entre duas pessoas pertence exclusivamente àquele espaço, àquela vivência, àquela história que só elas conhecem por dentro. Detalhes privados, momentos delicados, conversas confidenciais e os motivos que levaram ao término ou ao afastamento não precisam ser exibidos. Expor feridas profundas desperta curiosidade alheia, fomenta conversas desnecessárias e cria terreno para julgamentos que complicam ainda mais uma situação que já é sensível. Muitas vezes, espalhar explicações se torna apenas mais um peso emocional. Por isso, quando algo chega ao fim, uma relação amorosa, uma parceria de muitos anos, uma amizade que se desgastou, é mais sábio preservar o silêncio. A necessidade de justificar o que aconteceu, de contar nossa versão, de convencer terceiros do nosso ponto de vista, geralmente nasce de mágoas não resolvidas. E mágoas expostas viram alimento para fofocas e distorções. Lição 5. O silêncio como escudo e estratégia. Há momentos na vida em que guardar silêncio é mais poderoso do que qualquer resposta bem elaborada. O silêncio, quando usado com consciência, se torna uma ferramenta de proteção emocional, uma defesa contra ambientes que sugam energia e uma estratégia para preservar a própria sanidade. Em muitas situações, nossa vontade é falar, argumentar, nos justificar, tentar convencer ou até mesmo provar algo para pessoas que não demonstram intenção real de compreender. Porém, o silêncio, nesses casos, é o que nos mantém seguros. Manter certas vulnerabilidades longe do olhar público se torna uma forma de maturidade. Não precisamos dividir nossas dores com quem não sabe cuidar delas.
Não devemos compartilhar nossas fragilidades com quem não faz parte da cura. O que é íntimo precisa permanecer guardado, especialmente quando envolve sentimentos profundos, dilemas pessoais ou decisões que ainda estão se moldando dentro de nós. Também é essencial entender que não temos obrigação de dividir nossos planos com quem não acrescenta nada ao nosso desenvolvimento. Quando anunciamos demais, quando mostramos cada intenção, cada passo, cada movimento, abrimos espaço para interferências, julgamentos e opiniões que só atrapalham. Alguns projetos precisam amadurecer na sombra antes de aparecerem à luz. Algumas decisões exigem recolhimento, alguns recomeços pedem silêncio. Em tempos de incerteza, recolher-se é um gesto de força. O silêncio não significa passividade, mas preparo. É nele que reorganizamos nossos pensamentos, que identificamos o que realmente importa, que escutamos nossos instintos com clareza, e quanto mais aprendemos a dominar essa habilidade, mais percebemos que grande parte da sabedoria está em não reagir imediatamente. Escolher a quietude não é desistir, é preservar energia para o que realmente merece nossa atenção, é economizar forças para batalhas que valem a pena, é deixar que as próprias atitudes falem, é compreender que aquilo que cresce dentro de nós não precisa da aprovação de ninguém para existir. O silêncio é um abrigo interno. Nele, encontramos equilíbrio, reavaliamos emoções, observamos nossos impulsos e decidimos com mais lucidez. Ao aprender a ser silencioso diante de provocações, injustiças, frustrações e expectativas alheias, alcançamos um raro tipo de liberdade, aquela que não depende da reação de ninguém, apenas da nossa própria consciência. A quinta lição dessa jornada é simples, porém profunda. Use o silêncio como seu aliado mais estratégico. Ele protege sua dignidade, fortalece sua presença, amplifica sua força e impede que o mundo tenha acesso a partes de você que ainda estão em formação. Quando você escolhe a quietude intencional, ninguém sabe suas próximas intenções, e isso te dá liberdade para agir sem interferências. Agora que atravessamos estas 5 lições, uma verdade se torna evidente. Crescer exige coragem, renúncia, discernimento e, acima de tudo, respeito por si mesmo. Cada lição tem um propósito direto para fortalecer seu eixo interno e restaurar aquilo que foi desgastado pela pressa, pelas expectativas externas ou pela necessidade de validação. A vida é um constante processo de depuração. Tiramos o que pesa, guardamos o que importa e seguimos mais leves, mais firmes e mais conectados com quem realmente somos. Ao aplicar estas 5 lições na prática, você constrói uma postura de serenidade diante das turbulências, aprende a proteger seu mundo interno e reafirma silenciosamente sua força. E assim, passo a passo, você se transforma em alguém mais consciente, mais sólido e mais fiel ao seu caminho. Antes de encerrarmos, quero te pedir algo importante. Se este conteúdo fez sentido para você, se alguma palavra tocou sua consciência ou despertou clareza, então não deixe passar. Inscreva-se no canal Mandamento Estoico. Aqui, você encontra reflexões profundas, narrativas que fortalecem a mente e princípios que moldam uma vida guiada pela razão e pela disciplina. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso e ative as notificações para não perder os próximos ensinamentos. O que vem pela frente pode transformar sua forma de enxergar a si mesmo e o mundo ao redor.